Ok. Bom dia, pessoal. Start aí. Bom dia, Melissa. Tudo bem? Essa cara aí de animada, acordou agora? Que bom, né? Acordar quase na hora da aula, né? Ai, ai. Mas é isso aí. Deixa eu abrir o material de vocês aqui. Eu também. Ó, café para acordar. Só um minuto. Olá, Ana. Bom dia. Tá me ouvindo, Ana Clara? Sim. Ok. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos que estão chegando aí agora, na verdade, né? É. Consegue me ouvir e ver certinho aqui, ó, o movimento? Sim. Beleza. Pessoal, para quem vai chegando aí, já vai pegando o livro. Olá, Inaê, bem-vindo. Bom dia. Fala, Caio. Bom dia. Vão pegando o material de vocês aí, se você, né, o livro, a gente vai estudar o capítulo 5 para vocês irem acompanhando aí. Deixa eu acessar o meu portal aqui. Eu posso explorar ele de duas formas com vocês, tá? Eu tenho um slide e também tenho o material. Eu vou explorar pelo material mesmo, porque aí depois vocês fazem a comparação lá com o slide. É bem tranquilo esse capítulo. Vocês ficaram com... É o livro um, Melissa, é o finalzinho do livro um, é o último pedaço. Vocês ficaram com o... Ah, esqueci agora. Mas vão fazendo igual o Pedro aqui, o que vocês precisam. Coloca a palavrinha, o seu nome, né, e a palavra presente aí na frente para fazer a chamada, tá? Enquanto eu vou pegando aqui. Olá, Júlia, Beatriz, todo mundo acordou agora, né? Júlia nem levantou da cama, ó. Bom, pelo menos tá. Levantou? Luísa, as duas, bom dia, Pronto, aqui Vitória. atrás. Rafael, Rafaela, Pedro, Maria, iPhone. Olá, iPhone. Bom dia. iPhone é Enzo. Tudo bom, Enzo? O Patrick, do Bob Ah, Esponja. A gente tá bem, a gente tá bem misturado, né, Patrick, iPhone, tudo participando da aula aqui, bacana, né? Estamos com presenças bem importantes. Deixa o pessoal ir chegando aí que a gente vai começar já já. Só mais um minutinho. Livro. Carioca meu tio. Fez o quê, Júlia? É porque eu não tenho mais o Cariocas Girls.
Ai, isso. Letícia, tudo Quero- bom? Bom dia. Arthur, que está aparecendo apenas uma luz ali do teto. Agora, Maria, tudo bem, Maria? Bom dia. O Danilo está acompanhando aí, gente, eu acho. Deixa eu ver, ele estava aí mais cedo. Deixei entrado aqui. Enfim, vamos lá. Todos já estão aí no capítulo 5. Tá, o capítulo 5 ele é bem tranquilo, pessoal. Tá. Eu ia falar, uai, não é no livro 1. Estranho. Peguem aí o capítulo 5, ele começa na página 86 e nós vamos falar da página 86, 87, 88. Na verdade, nós vamos tentar falar sobre esse capítulo todo hoje, tá bom? Não vai dar. A gente vai terminar ele na próxima semana, tá? Se vocês quiserem, não é com esse material, tá? Vocês sinalizem para mim pelos grupos. Se vocês quiserem, vocês me falam que eu tenho uma aula, não é com esse material que a gente tem aqui. É um outro material, mas é o mesmo material que fala de modelos atômicos. Eu posso enviar a videoaula para vocês, eu fiz uma videoaula sobre esse tema. Aí vocês me informem lá no grupo, não é com o mesmo material, mas é o mesmo tema. Então, como ele não muda mesmo de um material para o outro, né, vocês só vão ter a diferença aí no material. O conceito vai ser igual para todos eles durante todo o estudo, tá? Então, a gente vai ver hoje as características desses modelos. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. As características desses modelos conhecidos, conseguem visualizar a tela? Página 86, a gente vai começar na página 86, dei um sinal, ok, beleza. Deixa eu só aumentar aqui, porque realmente está bem curta. Olha aí, ó. Não mexa na tela do professor, hein? Quem mexeu aqui? Vou bloquear, hein? Vou bloquear você, hein? Cuidado, hein? Vou dar ban aqui no... Eu vou te dar um banzinho aqui no Zoom, hein? Então, olha só, pessoal. Os modelos atômicos, tá? Modelos atômicos, eu vou explicar primeiro o que significa essa palavra modelo, né? E depois a gente vai entender o que vem a ser modelos e teorias atômicas, que são os dois pontos que vão explorar esse capítulo aqui com vocês. É muito tranquilo essa parte, apesar de ser uma parte mais conceitual, é muito tranquila, porque ela envolve um único objetivo assim mais importante na hora que você está estudando os modelos atômicos. Todas as questões, a maioria das questões que vocês vão resolver, ou né, qualquer situação que vocês vão enfrentar aí que tem essa temática em modelos atômicos, elas vão envolver normalmente um objetivo, que é reconhecer, caracterizar, na verdade, o modelo atômico e também conseguir relacionar esse modelo com o seu pesquisador. Todo modelo atômico tem uma teoria atômica, tá? Então, todo modelo tem uma teoria. E o que vem a ser essas duas coisas que a gente vai estudar aqui agora? Primeiro, nós sabemos que a matéria, ela é constituída aí, fundamentalmente, por partículas conhecidas como átomos. Então, a gente entende que a unidade fundamental da matéria, ela é o átomo, tá? Então, nós temos átomo, os átomos, eles se agrupam para formar moléculas. Eu até passei esse esquema para vocês uma vez, no quadro, antes de cessar as aulas. As moléculas se agrupam para formar as substâncias químicas. O que a gente vai entender é átomo. Tá, se o átomo é a unidade fundamental da matéria, o que é ele? Né? Como ele é? O que vem a ser essa estrutura chamada de átomo? Então, para tentar responder a essa pergunta, os pesquisadores que nós vamos estudar de Dalton até Rutherford, existem outros modelos, tá? Que vocês vão ver no capítulo 6, por exemplo, de Dalton a Rutherford, nós vamos
entender como cada um desses pesquisadores aqui pensavam ser ou imaginavam ser o átomo. É claro que essa imaginação que eu estou falando aqui, ela não é uma imaginação solta. Ela é baseada em experimentos. Então, a gente vai entender o que Dalton achava ser um átomo, o que Thomson não é Thomson, é Thomson sem o P, tá? O que Thomson achava ser o átomo, né? Considerava ser o átomo, e o que Rutherford considerava ser o átomo. Depois nós vamos entender um pouquinho qual é a estrutura deste átomo. Depois de conhecer os modelos, nós vamos entender a estrutura interna do átomo. Então, nós vamos descobrir, né, ou estudar o que são as partículas que formam o átomo, tá? Então, a gente vai ter uma série de informações aí que vão vir sendo atreladas a justamente o que o pesquisador o que o modelo atômico, né, consegue ali explicar. Então, vamos lá. Átomos, unidades fundamentais, não consigo enxergar. Inicialmente, os átomos eles foram propostos pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo, tá bom? E, deixa eu só abrir o chat aqui para... Pessoal, quem for chegando aí que eu não estou vendo, que eu estou agora com a página da apostila aberta aqui compartilhando, vai colocando o nome aqui na lista de presença, tá bom? Para ficar registrado, não esqueça. Então, o átomo ele surge como uma ideia filosófica, a princípio estabelecida aí por dois filósofos gregos, o Demócrito e o Leucipo, tá? E eles deram essa ideia ou começaram a afirmar que a matéria era formada por átomos, de certa forma, para contrapor, né, para contradizer a ideia que estava prevalecendo na época, que era a seguinte. Na época, acreditava-se que a matéria ela não era formada por átomos, mas sim por uma combinação dos 4 elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. Então, esses elementos se combinavam entre si e davam origem aos materiais. Então, por exemplo, se eu tenho um material que é sólido e úmido, né, molhado, provavelmente aí, segundo essa teoria, a teoria dos 4 elementos, provavelmente esse material ele foi originado a partir aí da mistura de água e terra, entendeu? Para gerar aí um material sólido e úmido. Então você tem uma série de, digamos assim, de informações ou de caracterizações dos materiais dentro dessa teoria dos 4 elementos. O Demócrito e o Leucipo, eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam que a matéria era formada por esses 4 elementos. Eles acreditavam que a matéria era formada por partículas muito, muito, muito pequenas, indivisíveis, segundo eles, indestrutíveis, segundo eles, que eles chamaram de átomos. Por isso que a palavra átomo, ela significa não e tomos, né? Na verdade, não tômico, mas tomos, que é a origem dela, é divisível. Então, significa não divisível. Ou seja, se eu pegar um determinado material e dividi-lo até um determinado ponto, quando eu chegar nesse ponto em que eu não mais consigo dividir esse material, eu encontrei o átomo. Então, o átomo seria a unidade fundamental. E claro que depois de um certo tempo, né, quando o meio científico foi evoluindo, essa ideia do Demócrito e do Leucipo prevaleceu sobre a ideia do Aristóteles, que defendia, por exemplo, a teoria dos 4 elementos. Então, a ideia de que tudo era formado por átomo, ela ganhou um maior destaque do que a ideia da teoria dos 4 elementos. Tá? Aí ela sobrepôs essa teoria e aí derrubou de uma vez a teoria dos 4 elementos. Então, todos os pesquisadores, toda a ideia de ciência começou a considerar aí que a matéria era formada por estas estruturas indivisíveis, indestrutíveis, chamadas de átomos. Como o átomo surgiu como uma concepção filosófica, né? É uma ideia filosófica, obviamente que ele não tinha um formato, ele não tinha uma forma. O que é o átomo? Não sei, é uma ideia filosófica. Então,
para tentar desvendar esse primeiro mistério, né, que era o que é o átomo, como que ele é. Os pesquisadores começaram a propor modelos, na verdade, começando aí com Dalton, tá? Muito tempo depois, começaram-se a propor os modelos atômicos. Então, modelos, quando eu falo modelo em ciência, um modelo, ele vai representar uma situação que eu não consigo enxergar ou consigo também, tá? Então, modelos, eles servem para representar situações, fenômenos. Então, o modelo atômico, ele serve para representar o átomo. E a teoria atômica, ela serve para explicar este modelo, tá bom? Então, nós temos duas coisas importantes. Modelos atômicos. O que são modelos atômicos? Modelos vão representar, vão dar uma forma para o átomo. E para essa forma, para essa representação, existe uma explicação que é a teoria atômica. Então, nós vamos estudar 3 aqui. Eu não vou ficar assim falando muito a fundo nelas, porque são bem tranquilas. O que a gente precisa caracterizar nas 3 teorias que a gente vai estudar? Eu estou apontando para a tela da televisão, ó, como se eu estivesse no quadro. Vê se doido. O que a gente vai o que a gente vai estudar aqui nesses 3 modelos? Simples, pessoal. Ó, nos 3 modelos, eu vou pedir que vocês observem nos 3 que nós vamos estudar o seguinte: quem é o pesquisador? Porque cada modelo, cada teoria tem um pesquisador que falou ela. Então, eu vou falar assim para vocês. O átomo, segundo Dalton. O átomo, segundo Rutherford. O átomo, segundo Thomson. Então, de acordo com aquele pesquisador, então é o primeiro ponto. Quem é que falou aquilo? Quem propôs a teoria e o modelo? Segundo, como que é o modelo? Então, se Dalton falou ou explicou o que veio a ser o átomo, o que ele pensava ser o átomo? Então, qual é o modelo de Dalton? E como que ele explicava esse modelo? Então, são os 3 pontos que vocês vão ter que ficar mais atentos. Pesquisador, a forma, a representação e a explicação, tá? São os 3 pontos principais da teoria. É claro que eu vou falar também para vocês o seguinte: todas essas teorias que a gente vai estudar tem uma falha. E eu vou falar essa falha para vocês porque é importante que vocês saibam até que ponto essa teoria ou esse modelo explica o comportamento da matéria. Vamos lá? Então, nessa primeira página aqui, ó, nesse primeiro ponto, página 87, esse primeiro ponto foi justamente o que eu falei agora no início, que o átomo ele surgiu com uma concepção filosófica. Alguém vai falar alguma coisa? Estão me ouvindo certinho, então, né? Acredito que sim. Né? Então, vamos lá. Esse primeiro ponto, estudo do átomo, ele vai falar justamente isso. Olha, Demócrito e Leucipo, aqui os nomes dos dos filósofos que eu falei, eles foram os defensores do atomismo, eles eram atomistas. O que é isso? Eles defendiam a ideia de que tudo no universo era formado por átomos. Átomos, partículas ou unidades não divisíveis. Primeiro ponto aí de falha. Se vocês quiserem anotar, eu não sei se vai falar no livro, tá? O nome átomo, atualmente, ele está errado. Porque átomo, a palavra átomo, significa não divisível. Só que a gente sabe que os átomos dos elementos químicos, que os átomos que a gente conhece, eles são estruturas divisíveis. Tá? Existem átomos que podem ser divididos. Como? Radioatividade, por exemplo, que é um fenômeno que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Então, a radioatividade é um fenômeno que faz com que o átomo ele se divida, ele se rompa. Né? Eu posso falar que a radioatividade é a formação da energia nuclear, por exemplo, a aplicação, no caso aí da radioatividade, enfim, uma série de situações atuais que permitem que os átomos possam ser divididos. E isso vai
contra a ideia da palavra, tá? Mas por que então que a gente tem ainda até hoje a palavra átomo? Uai, vou falar porque Deus quis, não, mas porque por uma forma cultural de preservar as ideias desses filósofos, a comunidade científica ela preserva ainda a palavra átomo, é mais como uma forma de homenagem, assim, vamos botar, tá? Então, a palavra átomo, atualmente, ela não se encaixa ao contexto, mas ela é usada. Por quê? Como uma forma aí de reconhecimento, como uma forma de dar o crédito aos filósofos, às pessoas que estudaram sobre esta unidade fundamental. Então, nesse primeiro trecho aqui, foi o que eu falei. O átomo surge como uma ideia filosófica. Depois, com o passar do tempo, né, e a evolução da ciência, você vai ter aí novas construções, vão surgir novos fenômenos, vão surgir novos estudos, e isso permite com que alguns pesquisadores consigam ir além da simples ideia do átomo. Então, o primeiro pesquisador que vai além da simples ideia do átomo e transforma essa ideia em uma representação, em um modelo, com uma explicação, evidentemente, é o John Dalton, tá? Resumidamente, o que Dalton, eu sempre vou falar, o que o pesquisador achava ser o átomo, o modelo, qual eram os pontos da sua teoria, os principais, tá bom? E, por fim, a falha. São 3 pontos que eu vou falar nas 3 teorias que a gente vai estudar. Primeira teoria aí, modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton é o modelo mais simples. Lógico, ele é o primeiro modelo atômico a surgir aí dentro do meio científico. Primeiro ponto importante do modelo atômico. Primeiro ponto importante do modelo atômico de Dalton, desculpa. Do modelo atômico de Dalton. Ele leva em consideração, todos eles na verdade, mas o Dalton em especial, ele leva as leis ponderais de Lavoisier e Proust ao pé da letra, no sentido de que ele usa as leis ponderais de Lavoisier e de Proust para poder montar a sua teoria, montar o seu modelo atômico, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante da teoria atômica de Dalton. Primeiro ponto, baseia-se na ideia ou nas leis ponderais de Lavoisier e Proust. Então, é o primeiro ponto. Segundo, o que Dalton achava, o que John Dalton achava ser o átomo? Por que eu estou falando desse primeiro ponto? Para vocês entenderem que o pesquisador, ele não vai simplesmente falar assim, eu acho que o átomo tem a forma dessa caneca. Bacana, vou escrever isso. O átomo parece uma caneca. Como? Da onde você tirou isso? Você se baseou em quê para fazer isso? Então, toda teoria, todo modelo tem uma base. A do Dalton, a base do Dalton são as leis de Lavoisier e Proust. É a base de todas, mas do Dalton em especial são as leis ponderais. E o que é o átomo? Então, primeiro ponto. Agora, a segunda pergunta. O que é o átomo, segundo Dalton? Marquem essa parte aqui, ó. O modelo atômico de Dalton baseava-se no conceito grego da indivisibilidade, etc., possuindo, por isso, tá, uma forma esférica e maciça. Tá? Então, essa é a ideia do átomo de Dalton. Dalton acreditava que os átomos eram esferas, tá? Esferas maciças e indivisíveis. Deixa eu só pegar modelos. Estudo dos átomos. Aqui. Eu vou pegar aqui para vocês também. Vou abrir meu slide. Eu enviei esse slide para vocês no... Estão enxergando o slide? Ó, aqui, me respondam aí rapidinho. Porque é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, tá, pessoal? Não tem muita diferença, não. Estão conseguindo ver os slides? É porque eu não estou vendo a câmera, só estou vendo o chat. Deixa eu voltar para a câmera. Sim? Beleza. Beleza, show. Então, olha só. Deixa eu fechar aqui e ampliar aqui.
Esse material eu mandei para vocês. Esse é o Demócrito e esse é o Leucipo. Tá cheio de efeito. Esse é o Demócrito, ó, apontando de novo para a tela da televisão. O Demócrito, que está acima, e o Leucipo são os dois filósofos que deram a ideia. A ideia. Surge a ideia. Opa, voltei demais. O Dalton, que contrapunha ali a ideia da teoria dos 4 elementos. Esse é o John Dalton, tá? Então, durante a sua vida, ele propôs isso daqui, ó. Essa carguinha positiva aqui está incorreta, tá? E eu vou explicar por quê. Ela ficou errada na hora que estava montando os slides. Primeiro ponto, aqui de tópico amarelo, é um resumo do que está no livro de vocês, tá? Os átomos são esferas maciças e indivisíveis, como bolas de sinuca. Então, o modelo atômico de Dalton é o mais simples de todos. Ele é o mais simples, por quê? É o primeiro. Tinham poucas informações sobre os materiais, não tinha computador, não tinha tecnologia que nós temos hoje, tá? Não se conhecia tanta coisa como a gente se conhece hoje. Como que o Dalton chegou a essa conclusão? Os livros de história da química, eles falam que ele fez um experimento em que, com substâncias gasosas, e ele observou que quando ele passava esse gás por dentro de um líquido, formavam-se bolhas. Formavam-se bolhas quando eu passo o gás por dentro de um líquido. Uai, mas que coisa é essa? Foi aí que ele fez a seguinte, obviamente, com base em experimentos, ele fez a seguinte suposição. Ora, se as bolhas são matéria, e a matéria é formada por átomos, e as bolhas são redondas, logo, os átomos são redondos, porque as bolhas que eu estou observando são redondas. Então, o que forma elas só pode ser redondo, porque senão ela teria um outro formato, entendeu? Então, é uma ideia muito básica. É básica? Sim, porque eles não tinham tanto conhecimento que a gente tem hoje. Mas foi fundamental. Só para vocês terem ideia, o modelo atômico de Dalton, qual é ele? Uma esfera, uma bola, maciça, indestrutível e indivisível. É o mais importante, indestrutível e indivisível. E uma esfera, simplesmente. Só que o Dalton foi tão importante que modelos computacionais, porque eu não tenho aqui, modelos computacionais atuais utilizam ele para poder calcular as propriedades de um átomo, tá? A gente não sabe a forma ainda, mas para que a gente possa aplicar as teorias atuais, a gente usa o modelo atômico de Dalton ainda no computador, tá? Olha que interessante. A forma, na verdade, só o modelo. Então, Dalton, esfera, maciça, indivisível e indestrutível. Primeiro ponto importante da teoria atômica de Dalton. Deixa eu ver que ele fala aqui para vocês a teoria deles. Aqui ele fala sobre Fala da falha. Deixa eu diminuir aqui que está muito ruim para eu visualizar. Modelo atômico de Dalton. Tá. A bola de... Não, ele não fala, ele só dá... Enfim, mas eu vou falar porque vocês eu acho que merecem saber isso. Tá no slide, tá? Então, ó, primeiro ponto importante do modelo atômico de Dalton. Dalton considerava que elementos químicos diferentes, átomos de elementos diferentes, então o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio são átomos de elementos diferentes, têm massas diferentes, né? Por exemplo, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 8. Então, átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Correto. Ponto positivo. Está correto até hoje. Os diferentes átomos se combinam para formar as substâncias. Também está correto, né? Se você pensar, o hidrogênio ele vai se combinar com o oxigênio para formar a água. O hidrogênio ele também pode se combinar com o oxigênio para formar, por exemplo, a água oxigenada. Enfim, elementos, átomos, se combinam para formar substâncias. E aqui, ó, vem a parte, aqui está de verde, vem a parte da lei de Lavoisier. Qual é a lei de Lavoisier? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então ele fala que átomos não são criados e nem destruídos. Quando eles vão formar uma substância, eles apenas trocam de parceiro. Então, por exemplo,
se eu tenho ácido clorídrico e a soda cáustica, quando esses dois compostos, eu vou dar um exemplo aqui, quando o ácido clorídrico, o cloro que a gente tem em casa, reage com a soda cáustica, ele vai formar o sal de cozinha que a gente tem. Não vai aparecer lá o sal de cozinha como a gente conhece, mas vai haver a formação do sal ali dentro dessa reação, quando a gente colocar eles em contato. Então, como que houve a formação do sal? Os átomos que formavam o cloro se reagruparam, se rearranjaram com os átomos que formavam a soda cáustica, dando origem aí ao sal de cozinha que a gente tem ideia ou que a gente conhece. Então, átomos não são criados e nem destruídos. Só que tinha um problema. Deu para entender? Antes de eu falar do problema. Deu para entender o que é a teoria? O que é o modelo de Dalton? Uma esfera maciça e indivisível. Pronto, ponto. Aí depois vocês pegam essas partes das teorias que estão no slide aqui e acrescentem, porque o livro de vocês não traz, mas vão além do livro. Para de ficar só no livro, vai além dele, passa dele. Ah, o livro fala isso, passa dele. O que eu posso ir a mais do livro, do que está escrito? Qual era a falha do modelo atômico de Dalton? Aí na página 89 agora. Bom, a falha do modelo atômico de Dalton era o seguinte, pessoal. Existia um fenômeno na época, já na época dos gregos, o fenômeno da eletrização de materiais. Você pode fazer isso na sua casa. Aí você pega corta pedacinhos de papel bem pequenininhos, bem pequenos, pega um tubinho de caneta, tá? Fricciona esse tubo de caneta no cabelo bem. O cabelo não pode estar limpo, tá? Se estiver limpo, ele não vai dar certo, não. Então, você fricciona bastante no cabelo e depois aproxima esse tubo de caneta dos papéis. O que vai haver ali? Vai haver um processo de eletrização. Então, qual é a falha do modelo atômico de Dalton? Aqui, ó. Deixa eu ver. Onde ele fala para marcar certinho para vocês. Não, ele não fala do jeito que eu vou falar, mas eu vou falar desse jeito. Então, qual era a falha do modelo atômico de Dalton? Aqui, ó, ele não explicava, essa é a falha, não explica o fenômeno da eletricidade. Ele não explica. Esse fenômeno de eletrização dos materiais, ele não consegue explicar. Como que, então, esse modelo se manteve? Ora, porque ele poderia não explicar o... Então, ó, modelo atômico de Dalton, qual é a falha? Não explica a eletrização da matéria, tá? Ele não explica esse fenômeno, beleza? Então, como que a gente faz? Por que esse modelo se manteve, então, dentro do meio científico? Porque ele foi muito importante. Veja, ele só não falou isso, mas ele conseguiu explicar com o modelo atômico dele como os elementos se combinam, conseguiu definir que átomos diferentes têm massas diferentes. Então, foi uma série de outros fenômenos que a teoria atômica de Dalton conseguiu explicar que fez com que ela se manteve aí durante praticamente 100 anos, tá? 100 anos, praticamente 100 anos, a teoria atômica de Dalton foi mantida como a teoria que explicava o átomo. Só que não conseguia explicar a eletricidade. Deixa eu ver se tem algo. Você vai mandar o slide no grupo? Posso mandar. Eu já mandei no Tarefas Online semana passada, mas eu posso enviar para vocês de novo, Luísa, tá? É só me lembrar depois da aula lá. Professor, manda o slide que eu encaminho para vocês, tá bom? Beleza? Então, para explicar o fenômeno da eletricidade, vão surgir outros modelos. E o primeiro modelo a considerar a existência ou o fenômeno da eletricidade foi o modelo atômico de Thomson. Antes da gente falar do modelo atômico de Thomson e Rutherford, bem rapidamente, marquem essa parte aqui que é muito importante. Nós vamos entrar agora num mundo subatômico. O que isso significa? Mundo subatômico quer dizer que está abaixo do átomo. Espera aí. Se o átomo é a unidade fundamental, Dalton estava falando, você acabou de falar que o Dalton, ó, que o átomo é indivisível e indestrutível.
é a unidade. Existem coisas menores do que o átomo? Sim, existem coisas que formam o átomo. Tá, eu sei que o átomo é a unidade, mas nada forma ele. O que forma um átomo? Já, né? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder a partir de agora. A primeira pergunta era, o que era um átomo? Então começou com o Dalton, uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Tá, mas se agora eu sei o que é o átomo, do que ele é formado? Então a gente vai entrar no mundo subatômico. Marquem isso daqui, ó. Todo átomo é formado por partículas menores do que ele, chamadas de partículas subatômicas. Essas partículas são 3: elétrons, prótons e nêutrons. Ele colocou aqui na ordem de descoberta, tá? As primeiras partículas a serem descobertas foram os elétrons, seguidas dos prótons, depois dos nêutrons. Tudo bem? Então, veja bem, nós vamos começar agora a entender a estrutura do átomo. O que era, agora qual é a estrutura do átomo? A primeira parte dessa estrutura vai ser estudar a primeira partícula descoberta, o elétron. O elétron, ele foi descoberto, ele foi proposto, na verdade, não descoberto. Ele foi evidenciado, proposto não. Ele foi confirmado, eu vou colocar essa palavra, tá? Ele foi confirmado a existência dessa partícula, da primeira partícula subatômica, ou seja, da primeira partícula que forma o átomo. Essa partícula, o elétron, ela foi confirmada pela primeira vez pelo J.J. Thomson, esse cidadãozinho aqui, ó, já lá em 1800 e agora eu não lembro, mas está nesse período aqui da fase de vida dele, evidentemente, porque depois de morto ele não teria como descobrir nada. Então, durante esse período aqui de vida, ele propôs a sua teoria atômica, exatamente o ano em que ele falou do elétron, eu não sei. Talvez tenha no livro aí, tá? Eu não memorizei. Mas aí, ó, o que ele disse? O Thomson, ele conseguiu verificar, por meio de um experimento com raios catódicos, aí o livro traz aqui, ó, um experimento com um tubo de raios catódicos. O que ele fez? Tá vendo esse material aqui? É chamada de ampola de Crookes. Ele colocou um gás aqui dentro dessa ampola, e tá vendo que ela é formada por um polo positivo e um polo negativo. Estou aqui no livro, na página 89, desculpa. Então, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Ele fez o seguinte, ele colocou um gás aqui dentro e passou uma corrente elétrica aqui dentro desse material, dessa ampola. O que ele observou? Que a corrente elétrica, que a eletricidade, ela era conduzida de um ponto a outro, né? Na verdade, do ponto positivo para o ponto negativo, de um ponto a outro da minha ampola. E ele fez o seguinte questionamento. Bom, se o modelo atômico de Dalton não fala nada sobre eletricidade da matéria, como que aqui dentro, tendo um gás é matéria, como que esse gás conseguiu conduzir a corrente elétrica de um ponto a outro? Foi aí que ele propôs a existência da primeira partícula subatômica, chamada de, elétrons, tá? Então, qual que é a principal característica do modelo atômico de Thomson? Descoberta do elétron. Thomson descobre os elétrons. É a característica principal do modelo atômico dele. E aí, a gente vem aqui, ó, página 90. A página 90, ele vai só explicar o experimento, tá? Que eu acabei de falar. Ele bota um gás ali dentro, passa uma corrente elétrica, resumido, tá? E verifica que a corrente elétrica, ela era conduzida de um ponto a outro da ampola. Mas como isso era possível se o átomo, segundo Dalton, não tinha carga elétrica? Foi aí que ele, questionando-se dessa forma, chegou à conclusão ou propôs a existência aqui, ó, na página 90, que o fluxo, né,
A energia, a condução da corrente elétrica, ela foi permitida graças à existência de partículas chamadas de elétrons, tá? Partículas de carga negativa. Professor, Oi. Oi. teve uma falha no modelo de Dalton, que foi que ele não explicava a energia elétrica, né? A eletricidade Isso. passando, né? Depois que eles descobriram os elétrons, isso explicaria por que eles Sim. continuaram procurando. Porque a gente sempre quer mais. Tipo, isso explicaria a única falha. Sempre quer mais. Então, é porque, Lógico. tipo, eu achando elétron, eu acho que eu Curiosidade. pararia. Não, ele Eu não acho que ia eu pararia. Não, ele não ia simplesmente parar. Sabe por quê? Porque a todo momento são observados fenômenos diferentes na natureza. Então, as teorias, elas conseguem explicar grande parte desses fenômenos. Só que tem uma parte que elas não explicam. Então, aí, pessoas curiosas em por que essa teoria não explica essa parte? Começa a estudar. E aí ele chega a alguma resposta, igual no Thomson. No caso do Thomson, já se sabia a existência desse fenômeno de eletrização do material. Só que a teoria de Dalton ela não explicava. Então, o que acontece com o material para ele ser eletrizado? Foi aí, com base nessas questões, que eles vão pesquisando. Então, nunca para. Nunca para. Você vai ver que a de Thomson tem uma falha e daqui a pouco o Rutherford vem e suprime essa falha. Porque tem falha. E eu quero saber por que é falha. Simples assim. Tá bom, Júlia? Então é mais curiosidade mesmo. Por isso que as pesquisas científicas elas avançam. Curiosidade, gente. A gente tem curiosidade. Por que é assim? Por que não é? Por que tá dessa cor? Por que agora muda? Aí começam a surgir as teorias. Então, principal característica do modelo atômico de Thomson, elétrons, tá? Formação dos elétrons. E qual era o modelo atômico dele? Aí eu vou pegar o resumo aqui no meu slide. Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bolha, tá vendo? Então, esse daqui é o modelo segundo Thomson. É uma esfera também, ele continuou mantendo o formato de esfera, só que agora ele coloca nessa esfera, perceba que aparecem agora cargas, tá vendo? Positivas e negativas. Prestem bastante atenção. A bolha, a esfera, ela tem uma consistência não mais maciça, ela é gelatinosa, porque conduziu a corrente. Na qual haveria, então, na bolha, haveriam cargas, ou a carga da bolha seria uma carga positiva. Incrustada aí nessa bolha, então, como se fossem flocos ou pedacinhos de brigadeiro, ó, pedacinho de floquinhos de chocolate que são jogados em cima de um bolo, disquetes, enfim. Qualquer coisa você pode pensar. Então, incrustado na superfície dessa esfera estariam os elétrons de carga negativa. Por isso que o modelo atômico dele ficou conhecido como o modelo de pudim com passas, tá? Então, você tem uma esfera gelatinosa, a esfera tem uma carga total positiva. Por que ela tem que ter uma carga total positiva? Porque só assim ela consegue manter ligada à sua estrutura estas partículas, a primeira partícula subatômica, conhecida como... Opa, fui para onde? Foi para a radioatividade. Conhecida como elétrons, tá bom? Então, o modelo atômico de Thomson, ele propõe essa existência aqui, página 91, ó. Uma esfera de consistência gelatinosa, a esfera com carga positiva é capaz de manter grudada na sua superfície as partículas de carga negativa conhecida como elétrons. Então, o principal avanço em relação ao modelo de Dalton é que o Thomson ele propõe a existência da primeira partícula subatômica. Então, toda vez que eu falar de modelo atômico e falar de partícula subatômica, elétron, eu estou me referindo ao modelo atômico de Thomson. Os demais vão usar essa ideia, evidentemente, mas quem propôs, quem evidenciou pela primeira vez a existência dessa partícula foi o Thomson.
Por isso que a gente fala que o modelo atômico de Thomson, ele tem como principal característica o elétron, a presença da primeira partícula subatômica. Ele começa a dividir o átomo. Tá vendo? Começa a dividir o átomo em coisas menores. Qual é a primeira? Elétron. Thomson, elétron. Dalton, sem carga. Dalton, esfera, maciça indivisível. Thomson, esfera gelatinosa com elétrons. Tem falha? Tem falha. Qual é a falha? Essa daqui, ó. Durante o desenvolvimento do modelo atômico de Thomson, o nome desse daqui eu não sei, mas do Henri Becquerel eu conheço, porque era pronunciado muito. Mas eles começaram a descobrir, eu não sei só pronunciar, o do W.K. Raunstein, tá? Eles descobriram, eles estavam evidenciando o fenômeno da radioatividade. Falha no modelo atômico de Thomson. Ele não explicava a radioatividade. E aí? Como fazer? Se estava sendo visto esse modelo, ó, minha aula acabou agora, eu vou ficar mais 5 minutos para finalizar o modelo de Rutherford. Se estava sendo visto esse modelo, por que então ele não explicava isso? Sorvete de passas, sorvete de várias coisas. Enfim, então o modelo atômico de Thomson, ele não explicava a radioatividade, que estava sendo observada já durante o desenvolvimento do seu modelo. E aí, como fazer? Porque eu preciso explicar. Como que eu faço? Então vem o nosso querido e último modelo atômico. Ah, que bacana, tá, pessoal? A radioatividade era um fenômeno que foi evidenciado aí pela mulher aí, meninas. Pela uma das grandes mulheres dentro do meio científico. Ela lutou contra um meio que era totalmente masculinizado, vamos colocar assim. E todos os pesquisadores, reparem, tudo que vocês estudam tem nomes de homens. Era um meio exclusivamente para homens, o meio científico. Então, a Marie Curie, ela é um dos grandes nomes dentro da radioatividade. Eu não vou falar de radioatividade, não, mas ela é um dos grandes nomes dentro da radioatividade, porque além de ter ganhado 2 Nobels, né, ela ganhou um de física e um de química, ela foi uma das primeiras mulheres aí a entrar no meio científico. Acho que eu tinha escutado sobre ela, tipo, numa aula de... ela é um grande nome, tá? Um grande expoente aí dentro da ciência, porque ela foi uma das primeiras mulheres a falar, né? A enfrentar esse meio que era tão masculinizado aí e ganhar 2 prêmios Nobel, um de química e um de física, pelas suas descobertas, tá bom? Então, modelo de Rutherford. Rutherford, buscando explicar o fenômeno da radioatividade, ele vai fazer um experimento clássico em que ele vai usar a radioatividade, tá? Ele vai usar ela. Esse modelo, pessoal, para quem está acompanhando na apostila, ele está aqui, ó, na página, vai falar na página 92 da radioatividade, ok? Depois ele vai falar na página 93 do experimento, que eu vou falar aqui agora. Vocês não precisam se prender. Isso. Vocês não precisam se prender muito aos conceitos de radioatividade agora, não, tá bom? Estudem, dêem uma lida no que era. A radioatividade, o que era? Alguns átomos conseguem emitir radiação naturalmente, sem ser forçados. Então, esse fenômeno de emissão de radiação chama-se radioatividade, pelos átomos de alguns elementos químicos, tá bom? Aí vocês deem uma lida só para vocês complementarem, porque o foco principal aqui é o modelo. Rutherford, então, utilizando o fenômeno da radioatividade, ele vai propor um modelo que é muito conhecido aí. Esse experimento, na verdade, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma amostra de polônio, vai colocar em uma caixinha de chumbo e vai fazer com que essa amostra emita um tipo de radiação que é chamada de radiação alfa. São 3 radiações, alfa, beta e gama, tá? A alfa é uma radiação positiva, a beta é uma radiação negativa e a gama, ela é neutra. A alfa penetra pouco, a beta já consegue penetrar um pouquinho e a gama, ela é super penetrante, tá? Ela penetra infinitamente quase. Então, é bem interessante a radioatividade. Então, ele pega uma amostra de polônio, coloca em uma caixa de chumbo, faz com que essa amostra emita uma radiação sobre uma placa de ouro.
Quando ele faz isso, ele espera, a maioria dos livros fala isso, tá, pessoal? Ele espera que as partículas, ela atravesse normalmente a placa de ouro, ela não sofra nenhum tipo de desvio. Só que quando ele faz esse experimento, até ele fica surpreso. Tem no trabalho dele, é bem bacana. Ele fala que ele ficou muito surpreso com o que ele viu. Como que, ao lançar a radiação, ao invés de a maioria da radiação passar pela placa, algumas partículas estavam batendo na placa e voltando, ricocheteando. E aí? Como? Outras atravessavam a placa, outras eram desviadas. Tipo, um comportamento totalmente diferente do que ele esperava. Foi aí que ele chegou à ideia de que, aqui, ó, se o modelo atômico de Thomson estivesse correto, eles iriam atravessar o átomo. Só que quando ele mandou os raios, algumas fizeram isso aqui, ó. Bateram e voltaram, muitas atravessaram e outras foram desviadas. Foi aí que ele propôs o seguinte: o átomo, ele é formado por duas regiões. Uma central, que ele chamou de núcleo, e o núcleo, ele é formado por prótons. Uma outra região que fica ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, em que ficam os elétrons. Então, Rutherford, ele consegue destruir a ideia de que o átomo era uma esfera e ele passa agora, e é o correto, tá? Ele passa a ser agora formado por duas regiões. Uma central, composta por núcleo, em que eu vou encontrar a segunda partícula subatômica, os prótons, tá bom? Então, no núcleo do átomo eu encontro prótons, e na eletrosfera, ao redor desse núcleo, eu vou encontrar elétrons, tá bom? Deixa eu ver se não tem ninguém tentando entrar na sala aqui, porque vai que, né? 9 horas começa de Andressa. Beleza? Professor, Oi? na tabela chamada Rutherfórdio, parece o nome dele. Tem É em homenagem. É em homenagem, tá? É em homenagem. Tem o Einstênio também, que é em homenagem a Einstein, tá? Ah, tá. Então, alguns nomes de elementos químicos são em homenagens a pesquisadores. Ou nome de países, ou nome dos lugares que eles foram encontrados, tá? Então, pessoal, o átomo de Rutherford, conhecido como sistema solar, tá? Na verdade, quem propôs a existência de um átomo de sistema solar foi um pesquisador japonês, tá bom? Não foi o Rutherford. O Rutherford, ele pegou a ideia desse pesquisador e transformou aí no que nós chamamos hoje de modelo do planetário. O que é isso? Segundo Rutherford, o átomo era formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo, nós vamos encontrar partículas positivas chamadas de prótons e na eletrosfera nós vamos encontrar partículas negativas chamadas de elétrons. Uma coisa importante é o seguinte, aqui é a falha, mas uma coisa importante é o seguinte, pessoal, além dos prótons, o núcleo do átomo também é formado por nêutrons. Só que tem Só que tem uma coisa. O núcleo, a existência dos nêutrons só foi possível depois, tá bom? A descoberta dele só foi depois. Então, eu vou continuar com vocês na próxima aula. Eu vou parar aqui e na próxima aula a gente continua falando sobre esse capítulo, tá bom? Estudem até aqui para identificar as principais características dos modelos atômicos, tá bom? E os seus pesquisadores, beleza? Se vocês quiserem a aula que não está com esse material aqui, mas fala do mesmo assunto, me peçam lá no WhatsApp que eu envio para vocês, tá bom? Beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Bom final de semana para vocês, boas aulas que vão vir depois aí, tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau. Boa semana para você também. Para vocês também.